Você sente a diferença. Atenção, fãs da Blink conectados no FM. Programa não recomendado para menores de 16 anos. Também pode ser assistido em computadores, notebooks, celulares e Smart TVs. Viva Voz! Os microfones estão abertos. Viva Voz! Viva Voz, terapia de segunda. Blink 102, 10 e 2, está começando o Viva Voz Terapia de Segunda, comigo, Bia Rodrigues, com o Luciano Copini e com a nossa convidada. Pode apresentar, Copini? Claro, estamos hoje com a Clévia Almeida de Andrade, que é nossa terapeuta de hoje no Terapia de Segunda. E para você que está sintonizando agora, eu vou explicar como é que funciona esse programa, né? O programa Terapia de Segunda, eu, Luciano Copini, o psicólogo, sou o paciente. E aqui eu trago minha convidada que vai me ajudar a entender alguns causos. E a Cléo, que eu já conheço ela há um bom tempo, sou muito amigo do marido dela. Ela trabalha com constelação familiar. Você já constelou, Bia? Não, nunca. Nunca constelou? Nunca constelei. Faz ideia do que é constelação familiar? Não faço ideia, por favor, explique. Eu não vou explicar, quem vai explicar é a professora, né? A Clévia, que trabalha com isso, enfim, ajuda muitas pessoas e traz essa linha terapêutica. Eu vou deixar claro, né, antes que algum psicólogo que esteja ouvindo a gente dê um surto, né, pule da cadeira, não tem nada a ver com CRP, isso aqui, tá? O negócio é um bate-papo mesmo sobre essa linha terapêutica, que inclusive, até onde me consta, foi desenvolvida por um padre da Igreja Católica. Sim. Olá, Copini, olá, ouvintes da Rádio Blink FM, boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Por onde começamos, Copini? Constelação sistêmica familiar, o que é isso aí, né? Eu quero saber. Constelação sistêmica é uma proposta terapêutica que surge aí nas décadas de 80, né? Ela vem. Quem propõe é o Bert Hellinger, um alemão que faleceu, né? Sim. Agora há pouco tempo, em 2019, que o Bert faleceu. Esse que era o padre? Esse que era o padre. Então, qual que é a história do Bert Hellinger? O Bert Hellinger no início da vida dele, ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Aí ele consegue fugir do campo de concentração. Tem uma história até interessante do Bert, que os soldados falavam em alemão. Sim. E aí, quando estavam presos, tinha lá os prisioneiros alemães, alguns falavam em inglês e xingavam os soldados alemães em inglês. E o Bert advertia, gente, não é assim, não precisa disso, para com isso. E aí, nisso, um soldado alemão que entendia inglês, de uma certa forma, protegia o Bert. Então, o Bert conta, eu roubei várias vezes, roubou comida, né? Sim. No campo de concentração. Nossa, deve ter sido difícil. Dificílimo, Mas né? como é que ele trouxe isso para esse ambiente terapêutico? Aí, o que acontece? Aí vem tudo. Bert foge, vai lá para Alemanha, volta para Alemanha, torna-se padre. Como padre, ele vai lá para África trabalhar com os índios Zulus. Nisso, Bert começa a perceber alguns comportamentos lá entre os Zulus muito interessantes, né? Claro que o Bert aí, eu não gosto dessa ideia mística, ele não teve nenhuma intuição, não. Bert era um estudioso e tudo mais. Quando ele começa a observar o comportamento dos Zulus, ele já está observando a partir de uma teoria, né? Então ele fez psicanálise, ele já estudava psicologia, aí depois mas é depois que ele sai da África que ele faz a psicanálise. Mas enfim, lá ele começa a observar Então só um segundo, ele ainda é psicanalista? É. Ele é padre, psicólogo, psicanalista? Isso, da Gestalt terapia também. Camarada. Então ele passou por... Esse é o momento coisa. que eu acho que tem uns psicólogos dando salto triplo com vara, né? Tem. E se retorcendo. Como é que o cara pode ser padre e psicólogo? Porque tem muito psicólogo que nem acha que Deus existe. Exato. É? Não, mas ele foi psicólogo, passou a exercer a profissão de psicólogo quando saiu do seminário.
Ele abandona a Batina, casa-se com Berta, né? Depois ele separa de Berta, casa com Sofia. Mas você acha que é conflitante isso? Não é nada conflitante. Copini, é porque nós temos, assim, dentro de nós, muito preconceito, né? Certas profissões não casam com certos papéis sociais, né? Porque eu tô chamando padre aí de papel social, mas também é uma profissão, né? Entendi. Mas assim, digamos, psicólogo, o ideal mesmo é que todo padre e pastor fosse psicólogo, né? Já imaginou? Olha, eu conheci alguns, viu? Exato. Eu conheci freira também, psicóloga. Exato, a orientação para os seus fiéis seria muito mais... Eu fiz um curso de hipnose, um dos cursos que eu fiz foi com um padre. O padre que era o professor. Então, aí voltando no Bert, o Bert, ele estuda muito, né? E aí o Bert, ele, na época, só vou falar só isso, não vou pelo lado teórico, não. Tinha muitos estudos da escola de Palo Alto, né? Lá. Então, Palo Alto nos Estados Unidos. Exatamente. E então aí, ele vai morar nos Estados Unidos? Não, ele foi influenciado por esses estudos, Entendi. tá? E aí o que acontece? O Bert percebe, olha que interessante, ele percebe que tem 3 coisas que regem nossa vida, certo? Se eu acreditar bem, se eu não acreditar, segundo ele, tudo bem, estão regendo. Então ele diz o quê? Ele inicialmente chamou de leis do amor, depois ele chama de leis da vida, né? Ele diz o seguinte: pertencimento. Eu tenho, Copini. É importante que eu acolha todos que fazem parte do meu sistema. Acolher todos, Copini. Tanto os que nos fazem bem quanto os que nos fazem mal. Entendi. Eu vou acolher o fofoqueiro, o mau caráter, o trabalhador, o próspero, o que joga tudo fora, né? Acolher é o quê? Isso aí nós vamos discorrer aqui durante o programa, tá? É dar um lugar no coração. Porque tem pessoas que são tóxicas, não dá pra você ficar abraçando, beijando e pondo dentro da sua casa. Cléo, é o seguinte, então, né? Já vi que o programa de hoje eu vou dedicar a você vai me ajudar a acolher umas pessoas que eu quero dizer que eu não guardo isso aqui de ódio daqueles, não vou nem falar porque nós estamos ao vivo na rádio, mas eu vou falar depois do intervalo, porque nós vamos para um breve intervalinho e a gente volta daqui a um pouquinho. A gente vai pra música agora, na verdade. Opa. E aí, Qual música, Bia? Lewis Capaldi, Before You Go, essa é boa. Viva Voz. Pra você. Terapia de segunda. Estamos de volta com Terapia de Segunda? Estamos hoje fazendo a terapia dentro e fora do ar, né? A Cléo aqui, estamos trocando altos papos, né, Cléo? Sim, Copini, vamos lá, né? Bom, a gente terminou o bloco passado falando de que nós temos que abraçar o lado negro da força. Bom, minto. Abraçar as pessoas que a gente odeia, né? Ô, Bia, você consegue fazer um negócio desse? Acolher no coração, acolher no coração dá, abraçar não sei, acolher mas no coração Bia, acolher no coração é muito mais difícil do que abraçar, Bia, é muito mais. E sobre a constelação familiar, que eu fiquei curiosa pra saber mais a fundo como funciona. Então, eu vou falar do segundo critério. O segundo princípio é hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Por quê? Quando eu tenho o segundo Bert, eu tenho que respeitar a hierarquia. Não é uma hierarquia militar, eu mando e você obedece. É uma hierarquia de papéis. Eu assumo o meu papel, você assume o seu papel. E se eu assumir o seu lugar, a coisa desanda. O sistema desanda. Né? Então, vamos pegar um exemplo clássico hoje. Quando você vê, ontem mesmo, nós estávamos num grupo de amigos e alguém disse assim: não, lá em casa, quem manda são as crianças. Né? Como assim na TV? Quem manda na TV? Como assim? Eu queria assistir o show da Madonna, mas uma criança lá de 4 anos não deixou assistir o show da Madonna. Tá equivocado, quebrou a hierarquia, esse sistema vai ter problemas. E o terceiro, Bia, é o seguinte, Copini, é o equilíbrio entre dar e receber. Eu te dei afeto, me dê afeto. Eu te dei carinho, me dá carinho. Eu fui grosseira contigo, seja grosseira comigo. Um pouco menos, para não virar guerra. Por quê?
quando eu só vou dando e não recebo em troca, cria-se um relacionamento abusivo. Então, quando você vai constelar, Bia Copini, que você me traz a questão, eu vou olhar qual desses 3 princípios você está violentando. Meus clientes riem e dizem os 3. Eu tenho dificuldade de acolher, eu saio do meu lugar e eu desequilibro nas relações, né? Entre o dar e o receber. Então, a constelação sistêmica, tô sendo muito simplista, tá? Ela vai olhar, você vai me trazer um tema, né? Nós vamos continuar a nossa conversa, o Copini vai me trazer um exemplo. E aí, eu vou dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer movimentos, que esse movimento pode ser em grupo, como pode ser numa constelação individual, que é coisa que a gente pode esclarecer aqui para o nosso ouvinte. Tem 2 tipos de constelar, Copini, tá? Você pode ir lá e fazer uma constelação individual, como você pode também ir num grupo, que lá no IAP tem o grupo terça e quarta. Quando você vai no grupo, aí tem o constelador e você constela diante de um grupo. O que é constelar? Vamos lá, Bia. Era isso que eu queria saber. Porque tem até constelação de mesa, né? De tabuleiro lá. Individual. Bia, vamos assim, só fazer uma brincadeirinha no ar. Tá. Qual uma questão que te incomoda, que você adoraria resolver? Ai, meu Deus. Assim, do nada, não consigo pensar assim, então... Não, que tal perder aquele vício? A primeira coisa que vem na minha cabeça eu não posso falar. Oh, que pena. Então a segunda. Não Então vem fala uma segunda. segunda. Não era pra ser a terapia do Copini? Ô, Copini, qual uma questão que você adoraria? Uma questão que eu adoraria solucionar? É. Até hoje eu não perdoei o Elton. O Elton... O Elton é o cara que escreveu um bilhete pra uma namorada de um amigo meu e por causa disso eu perdi a amizade. Porque o cara ele assinou com o meu nome. Ah, o Elton. É um japonês que trabalhou, que cursou comigo. Tudo bem. Então, o Copini tá colocando aí. Como que seria isso aí numa constelação de grupo? Eu pediria para ele escolher alguém para representar ele mesmo, o Copini. E eu pediria para ele escolher o Elton. Então, eu já escolhi. Certo? A Bia. Eu vou ser o Elton? É. Tá. Você vai ser o Elton. Pena que não tem mais gente aqui, porque você perdeu a amizade de um terceiro. Pois é. Ah, não pode ser você? Não, eu vou estar coordenando. Esse terceiro é esse jacaré aqui. Tá bom. Tá, pronto. Tá? O da Blink. Olha, parece com o meu amigo mesmo. Tá? Esse amigo aqui e tem a namorada, né? Pois é, e aí? Pois é, essa namorada tá aqui. Vamos colocar a fita como a namorada. Tá. Certo? Certo. Então você percebeu que você só me trouxe 2 personagens, nós já achamos 4 nessa história? É verdade, hein? É verdade. E tem mais um, porque eu descobri isso tudo quando eu tava andando no metrô com outro amigo. Que sabia de tudo. Não sabia, mas ele tava comigo quando eu encontrei com esse cara e ele me tratou estranho. E ele falou assim, pô, ele não era seu brother? Eu falei, era. O que será que aconteceu? Eu falei, não sei. E eu não descobri. Sabe quando é que eu fui descobrir? Sim. Tipo, anos depois, eu trabalhava na Nestlé, aí eu saí, fui pra hora do almoço. A hora que eu tô na calçada, eu encontro com essa namorada desse meu amigo. Ah, tudo bem, como é que você tá? E ela vira pra mim e fala, até hoje eu guardo aquela carta que você fez pra mim. Eu, carta? Aí na hora eu já falei, sabe aquele famoso pensamento? Parece uma voz de boi? Sim. Falei, alguma coisa tem. Aí eu convidei ela pra almoçar, ela levou a carta, aí eu reconheci. Era a letra do Elton. E por que ele fez isso? Você chegou a conversar com ele? Cara, isso como passou anos depois, eu perdi o contato, né? Eu sei lembrasse o nome do Elton, mas eu não lembro. E qual era o conteúdo da carta? A carta era uma declaração de amor. Ela ainda mal escrita, com erro de português. Isso é imperdoável. Pois é, ainda fiquei com um garrancho. Além de tudo, fiquei parecendo, né? Mas ela gostou, né? Pelo que ela Gente, eu tô brincando porque eu sou professora de português também. Não, mas você tá achando que é brincadeira? Eu juro por Deus, essa história é verdade. Não, sim. E até hoje eu fiquei magoado com essa história, porque eu fui descobrir anos depois. Vamos dizer, essa história aconteceu, eu tinha uns 17 anos. Quando eu tava com uns 23 anos de idade, encontrei com essa menina. E aí, tudo fez sentido. E aí eu falei, putz, agora eu entendi o que aconteceu e fiquei remoendo aquilo, né?
Eu falei, como que o Elton queria? Por que ele fez isso? Minha opinião, talvez ciúmes. Talvez, sei lá, tem uns caras que são meio sociopata, né? Mas... Sei lá, se o Elton estiver ouvindo o Elton, eu te odeio. Elton, a gente resolveu isso japonês hoje. chamado Elton, né? O pessoal conhece o japonês chamado Elton, vai ficar encanado. Então, deixa só eu entender. Tinha o Elton, que era namorado da Bia. Sim. O Elton Não, eu sou o Elton. Tá. Não. Tá. Ela é Não o... era. Ah, você é o Elton. Eu era o Elton. Você é o Elton. Tá. É. Aí a namorada tá aqui, E o meu amigo tá ali. tá ali. Tudo bem. Copini, vamos começar aqui. Vamos... É que ela não vai ver esses objetos, Eu né? tô vendo. Tá vendo? Posiciona esses dois aqui, pra mim, nesta mesa aqui. Agora uma pergunta, por que eu tenho que posicionar? Porque quando você posicionar, eu já vou fazer uma leitura. Esse é o campo de energia. Esse é o campo de energia. A gente vai dar uma olhadinha Então nessa tá. história. Então Olha vamos fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui. Você colocou o Elton, Trouxe eles mais perto de mim. trouxe eles mais perto de você. Não, o Elton não, o Elton tá lá. Tá lá. Eu sou o Elton. Como que você fica, Elton, quando você vê esses dois perto do Copini? Você que tá representando. Olha lá, esquece o programa. Mas eu não. Eu tenho que Não, imaginar você como o olha. Elton se Não, sentiria. Você só olha. Olha e me diz qual é a sua sensação. Sei, eu não consigo. Eu não faço ideia. Então, eu vou fazendo perguntas é e você positivo ou negativo? responde. Tá. Você gostou de ver os dois perto do Copini e você longe? Não sei. Eu não pensei sobre isso. Olha, Balançando o jacaré. A Bia tá pior que o Claudinho. mesmo. Ó, O Claudinho aqui- tem que ser com essa frase, não para de rir. Não, aqui já tá na cara, Copini. Eles estão muito próximos. Quem é o excluído aqui? Ah, é? É o Elton. É o Olha aí. Elton. O Elton é o excluído. Certo? Ele é o excluído. Então a gente já percebe aqui nessa brincadeirinha, claro que isso aqui é muito mais profundo, que já existiu uma Não, mas exclusão. então você concorda que ele agiu por ciúmes? Ele agiu porque era o excluído. Sabe? Aí tinha uma amizade tão grande entre vocês três que ele não tinha espaço. Certo? Sim. Ele não tinha espaço. E aí, diante dessa exclusão, tem reação. Agora, você sabe, agora voltando aqui, eu vou falar uma coisa que me incomodou. Outra coisa que me incomodou. Aham. Com esse cara aqui agora pensando. Em nenhum momento ele perguntou pra mim, ô, velho, Mas você eu ia mandou uma carta pra minha namorada? Eu ia chegar aí agora. Então, Diga, só olha lá pros olhos da Bia. A Bia pode olhar no olho do Copini, bem tranquila, e diga só pra Bia assim: Elton, sinto muito se eu te excluir. nós tem que falar de coração? Olha pra ele e vê se consegue. Pode falar, vai. Olha só, né? Agora que ela fechou o olhinho, assim, ela consegue. ficou parecida com o Elton, É. viu? Olhinho japonês aqui, ó. Ô, Elton, desculpa ter te excluído. Eu desculpo. Desculpa, Ô, foi fácil, hein? foi fácil. A gente não pode guardar rancor, né? Não sei. Desculpa. Pediu desculpa. Valeu, Bia. Não Ou esquecerei então a você exclusão. poderia dizer uma outra frase que talvez seja mais sincera. Elton, eu não sabia que estava te excluindo. Isso é mais sincero, hein? É verdade. Elton, eu não sabia que eu tava fazendo você de otário e te excluir. Fez Bom, mais mas sentido? mas sabe Fez por quê? mais. E ele ainda adicionou coisa. Falou, Acabei de fazendo você lembrar uma do otário. Elton agora. Ah. A gente tava numa festa, porque o Elton, pra começo de conversa, ele é de São Paulo, tá? Então, se tiver algum Elton de Campo Grande, pode ficar tranquilo que não é você. Eu tenho um professor que chama Elton, mas ele não é japonês. Ah, bom, mas também esse Elton era japonês. E a gente tava em São Paulo numa festa, e pra você ter uma ideia, ele conseguiu ser assaltado dentro da festa. A festa tinha umas 50 pessoas. Aí ele veio falar que o menino roubou ele. Que menino? Não sei. Coitado. E o Elton era um cara japonês grande, viu, meu? Contar pra você. Por que aconteceu isso com ele? Talvez agora vem uma questão, né? Aquela coisa que a gente tá conversando. Uma série de coisas passa pela minha cabeça da razão pela qual isso tudo aconteceu e as Exato. consequências. Provavelmente o Elton, né? Quando ele age assim, olha só. Copini brincou. Como que ele deixou o jacaré ali? O jacaré olha pra ele. É verdade. E tá de costa pro Elton. E aqui e a namorada lá tá bem próxima do Copini. Então, aqui a gente vai vendo a exclusão.
quando ele resolve fazer isso, não tô defendendo o Elton, tá? Mas é uma reação à exclusão. E provavelmente, Copini, se na época tivesse essa compreensão, você dissesse pra ele, né? Imagina se você tivesse essa compreensão do campo e falasse, Elton, pô, foi mal a gente te excluir. Ficar só nós três, você sempre de fora. Mas também não precisava fazer isso. Né? Na verdade, assim, né? Esse é um lance que a gente faz, que a gente entra para conseguir perdoar. Exato. Então a ideia é, vamos dizer, minimizar, né? Isso. O impacto emocional. Exato. E a negatividade sobre a pessoa. Exato. Entendi. E aqui você pode também, como que era o nome do namorado? Fabrício, o amigo. Exato. Se você olhar pro Fabrício, você pode olhar para ele e dizer, Fabrício, se fôssemos tão amigos, você teria sido honesto e me perguntado. Verdade. Né? Verdade. Que aí é aquela coisa de... Exato. E tem tanto uma coisa mal resolvida aí, Copini, que ela guardou a carta. Então o Elton percebeu que... Olha lá onde que tá essa namorada, Copini. Tá mais perto do que o Fabrício. Tinha aí uma aproximação indevida. Olha. Que você não percebeu. Agora acabou de rolar uma teoria na minha cabeça. O Fabrício pediu pro Elton escrever a carta pra ver se ela ia guardar. Não. O Elton foi um cúmplice, na verdade. Não, o Elton percebeu. O Elton percebeu que você não percebeu. O único lucro que ele teve foi realmente o relacionamento que acabou apartando, né? Exato. Mas aí tinha uma proximidade que você, por não estar interessado nela, você não percebeu. O Elton percebeu. Tanto percebeu que ele falou, se eu fizer, ela cai. Entendi. E essa sua teoria aí de que, de repente, os dois eram cúmplices, só testaram, né? Pode ser possível, mas não tem como a gente ver aqui pelo grupo agora, né? Mas a gente percebe aqui que houve uma aproximação indevida, houve uma exclusão, e houve aqui alguém que não equilibrou o dar e o receber, que no caso é o Fabrício. Você era um cara legal, companheiro dele. Como que ele tinha que equilibrar esse relacionamento de amizade? Legal. Copini, vamos aqui, né? A gente sempre parceiro. Pois é. Que carta é essa? Né? Então, para ele equilibrar esse sentimento que você tinha com ele, né? Que vocês chamam de parça, nós éramos parceiro, né? Ele teria que ser honesto contigo, e não foi. Então, aqui essa amizade... Mas eu vou contar um negócio, ó. Tem uma história que aconteceu, assim, em paralelo, e anos depois, com outro amigo, em que foi um papel invertido. Olha só que interessante. Eu escutei a namorada de um amigo falando no telefone com uma pessoa. E nos dizeres ela tava falando coisas, vamos dizer, como se estivesse falando com um namorado. Aí eu peguei e contei pro meu amigo que era de fato o namorado dela, que estava fisicamente em outro lugar. Então eu sabia que não era ele que tava no telefone. E o cara ficou bravo comigo, cara. Tipo assim, não, eu sei que não era isso, eu sei com quem que ela tava falando, você tá falando besteira. Não é engraçado? Tipo, às vezes é melhor... A história se repete, Copini. A gente diz o seguinte, quando uma situação não é resolvida, na família, ela se repete em gerações. No seu caso, é uma questão de amizade. O que tá havendo aí, tá? Você pode notar. Mesma situação. Vamos fazer a análise, porque que é a mesma? Olha lá, o Elton percebeu essa namorada muito próxima de você. Você vai falar, Cléovia, tá aqui o objeto. Tanto é verdade, Copini, que você em hora nenhuma falou, não, ela nunca ficou muito próxima de mim. Não, mas eu tô cuidando dela agora. Depois esse cara mau caráter aqui, ó, tá louco. Você tá vendo como ele não negou? Não negou. Não negou. Não, mas depois que eu conheci ela, né? Depois que eu reconheci ela, que a gente foi pra almoçar e tal, eu conversei com ela e mudou um monte de coisa. Exato. Entendeu? Inclusive minha impressão, mas assim, isso tem a ver com uma outra história, que é a história da maturidade, e nós estamos revisitando uma história aqui que é antiga, eu já revisitei algumas vezes. Isso. E tudo isso para entender como é que funciona a constelação. Então agora nós vamos para um breve intervalo, Cléo, e aí a gente volta e vamos entender o que foi esse papo, como que aconteceu essa
constelação aqui, tá? Tudo a bem. gente vai pra musiquinha. Pro break. Pro break. Yeah. Da segunda. Gente, hoje esse bate-papo com a Cléuvia, que é uma consteladora familiar. E quando a gente fala de constelação familiar, bom, a gente sabe que existe aí uma série de conceitos que tem a ver com essa questão sistêmica. E aqui, agora há pouco, no bloco anterior, a gente conversou um pouco e aí a gente constelou a relação que eu tive com o famigerado Elton, o japa da liberdade lá. As amizades. Olha só. Copini, vamos entender por que tem esse nome de sistêmica familiar. Por que, Copini? O que acontece? Você já não se pegou fazendo coisas que você não gostaria de fazer? Sim, várias vezes. Várias vezes. Furando uma dieta. Exatamente. Pulando né? um treino. Exato. Fazendo coisas que você fala, não. Ou até coisas mais sérias, que de repente não vai abrir aqui pro ouvinte, porque. A Bia já fez, Bia, uma coisa mais séria? A gente tem vergonha né? Mas a gente Qual foi a coisa mais séria que você já fez, Cléo? Que eu não gostaria de ter feito? É que você não gostaria de falar na rádio. Eu não gostaria de falar na rádio? Eu fiz assim um casamento complicado. Você entendeu? Entendi. Tive um casamento muito difícil. Claro que hoje eu olho com terapia realizada, etc. e tudo mais, eu olho com gratidão. Mas, por exemplo, se você falar assim, Cléuvia, o que você... Não, poxa, né? Eu tinha problemas de alcoolismo na família, desculpando minha falsa modéstia, lá nos meus 20 e poucos anos, né? Eu tinha uma série de opções e eu me apaixonei, amei quem tinha problema com bebida. Ou seja, eu repeti um problema sistêmico da minha família, que era bebida. E como que você justifica isso do ponto de vista? Porque assim, quando a gente fala do sistema, aí tem várias interpretações disso também, certo? Exato. O sistema é aquele grupo de pessoas unidas em prol de algo em comum. Então, por exemplo, quando você está na sua academia malhando, ali é um sistema. Aqui a Rádio Blink, neste momento, você estamos fazendo parte desse sistema. Quando você chegar na sua casa, eu na minha, a Bia na dela, faremos parte do sistema familiar. Você entendeu? Perfeito. Então, aí o que acontece? Voltando lá para minha história, o que a constelação me mostrou, né? Que eu tinha lá um problema com o pai que bebia, tinha situações desagradabilíssimas. Como eu não compreendo, como eu condeno, como eu fico ali só na condenação com esse pai, eu não tenho uma compreensão maior, que existe uma dor que o leva a beber, que o leva a fazer o que fazia, né? E aí condeno também alguns tios que bebiam, enfim. Como eu tô só na energia do condenar, o que eu faço, Copini? O que eu vou atrair para minha vida? Entendi. Você acaba puxando coisas negativas, exato. Né? Você tá só... Eu tô puxando, eu tô fazendo o quê? Tô pegando o negativo do meu sistema e colocando, e aí eu vou construir um novo sistema com essa mesma questão. Então, o que é esse novo sistema? Eu caso, tenho filhos com ele, eu construí um novo sistema. E o alcoolismo estava ali no meio. E aí, no caso, a energia que a gente fala, você coloca como energia positiva ou negativa? O quê? A energia dessa relação? Sim, a partir do momento que eu constelei, que eu fui lá, trabalhei na constelação, vi que o meu pai era envolvido com alcoolismo em virtude de uma grande dor do passado dele, que eu só não vou abrir porque aí eu já entro na história dele e não é honesto, né? Mas meu pai viveu lá uma dor enorme nos seus 20 e poucos anos, uma tragédia familiar muito grave, que marcou a vida dele. E qual foi a forma de poder sobreviver a isso, né? Com álcool. Então, quando eu vou lá e olho, revisito, curo essa dor... Copini, quando eu fiz isso, eu já estava divorciada. Você ia falar assim, Cléuvia, então se você tivesse feito isso no casamento, teria salvo o casamento? Não, teria separado mais ligeiro. Por quê?
quê? Porque eu ia resolver a dor e perceber que o que estava unindo era dor, mais do que amor, essa coisa toda. Mas você separou com quantos anos? 11 anos de casada. Você tava com qual idade? Eu tava com 37. Então, ó, aí percebe, é um negócio interessante. 11 anos se passaram. Eu tenho uma teoria pessoal, eu falo por conta da minha própria experiência, né? Não por outro motivo científico, mas apenas pela minha experiência. O ciclo que eu coloco aí a cada 10 anos como se nós fôssemos uma pessoa completamente nova. Por 2 motivos. Porque de fato a gente tem uma troca celular. Estima-se que a cada 8 anos a gente renova todas as células, né? Mas fora esse detalhe, de fato, eu percebo que a minha consciência muda. Vou fazer 50 agora, daqui a 2 meses, né? Quando eu fiz 40, eu tinha uma consciência. Quando eu tinha 30, eu tinha outra. Aos 20, eu tinha outra consciência. Aos 10, eu tinha outra consciência. Sim. E se a gente fosse levar ao pé da letra essa história toda, você fica imaginando, né? Que nem revisitar essa história do Elton, aos 50, tem outro significado. Tem outro significado. E a nossa cabeça agora, Copini, você trocaria a sua, que vai de 50, de 49, pela do Copini de 29? Não, de jeito nenhum. Porém, é aquela coisa, né? É o sonho de todo mundo, né? Se eu poder pudesse, voltar com a cabeça que eu tenho hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje, né? No corpo lá do Copini de 25. Ia ser uma trapaça, que nem você jogar videogame e jogar o código, um cheat, como se falam, pra pular etapa, pular fases. Exatamente. Mas que ia ser bom, ia, né, Bia? Você não ia gostar? É que 10 anos atrás eu tinha 12 anos, aí Ela não ia querer voltar pros 12 anos. Eu não sei nem o que eu pensava quando eu tinha 12 anos. 12 eu lembro anos? que eu tinha um crush no Luan Santana. Peraí, 12 anos deu meu primeiro beijo na boca. Adoraria voltar pra aquele, dar um beijo direito, porque o beijo que eu dei foi péssimo. Causei uma péssima impressão. Não. Aliás, outro trauma pra gente fazer aí na terapia, hein? O primeiro beijo na boca, a gente nunca esquece. O primeiro beijo na boca de ninguém nunca é bom. É verdade. Eu ainda dei no meio do beijo, no meu caso ainda, o ônibus deu uma brecada. Eu tava no ônibus da escola, numa excursão, né? Excursão de escola. Olha, ainda beijou em público. Meu Deus. Não foi tão em público assim, né? Foi no ônibus, meio reservadinho ali, né? Não tinha ninguém. Sei. Aqueles ônibus de viagem, sabe? Sei. Só que o que eu assustei foi que ela colocou a língua. Eu não sabia até aquele momento que a língua estava envolvida na parada, sabe? Aí eu dei aquele susto, né? Aí eu falei, que é isso? O troço é bom. E voltei. Na hora que eu voltei, o ônibus freou. Freou, nós dois metemos a cabeça no banco da frente. Mas, olha, sinceramente, foi um beijo inesquecível. Pelo menos isso. Tanto é que tá lembrando. Não, eu falo isso, tem gente aí que tá ouvindo agora, já começa a pensar, né? Como é que foi o meu primeiro beijo? E quando a gente revisita anos depois, cada vez é de uma forma diferente. É de uma forma diferente. Quando a gente é jovem, revisita a história com mágoa ou revisita com vergonha. Quando você vai tendo uma compreensão e Copini, quando você vai tendo uma visão sistêmica, né, dos fatos que acontecem na sua vida, você vai dizendo, poxa, você nem entra no campo da culpa. Essa é a coisa que eu mais gosto da constelação. Porque hoje eu olho para trás e eu não olho com a menor culpa para esse casamento. Porque eu compreendo que era uma Cléovia que não tinha conhecimento, que era uma Cléovia que estava na dor, né? Era uma Cléovia machucada. Né? Era uma outra Cléovia que tinha outras escolhas. Outras escolhas. Escolheu essa guiada por uma dor. Não, mas é aquilo que eu falei, aos 50 anos hoje eu tenho recursos, eu tenho conhecimento que eu não tinha naquela fase da vida, né? Aliás, eu tinha outros valores, inclusive, gozado, porque até valores as pessoas acham que não muda nunca, mas você muitas vezes, por exemplo, hoje eu sou muito mais espiritualizado do que eu era na época. Exato. Né? Então aí você compreende, você fala, não, foi assim. Porque tinha dor envolvida e amor também, Copini. Porque você sabia que até as pessoas, né? O Bert Hellinger fala numa coisa linda, Copini. Existe o amor cego e o amor que cura. Por exemplo, você imagina, vamos pegar uma pessoa assim que a sociedade toda vai criticar, né? O traficante. Vamos pegar um traficante que mata, que é cruel, que é daqueles terríveis, certo? Né? Lá, nível Pablo Escobar, Rio de Janeiro, bem violento. Você vai,
o Bert vai dizer, ele age por amor. Olha, você vai ter que explicar isso daqui a pouco. Próximo bloco. Porque Parece eu essa defendendo daí... meus personagens duvidosos nos livros que eu leio. Não, mas Eu já imaginei sabe aquele filme Tropa de Elite? Aquele onde está o baiano, aí o cara fazendo, né? Tipo, Exato. onde é que a gente vai ter amor nessa história depois do... Vai ser o intervalo musical? Isso Mas aí. a Antes, gente- na verdade, agora a gente vai pro break, mas eu queria falar de uma promoção muito legal. Você é mãe, né? Ó, já fala Opa! pro seu filho aqui, ó. qual é a promoção, Bia? Aí é bom. Mês das Mães, vamos ajudar a sua mãe a fugir da jornada dupla de mãe pra isso, mãe pra aquilo. A Blink e as lojas Avenida vão mandar sua mãe pra uma cidade do Nordeste com estadia e mais R$2.000 no bolso. Pra ela ganhar, você tem que seguir a Blink no Instagram, comentar, curtir e compartilhar o post da promo nos seus stories. Isso mesmo, e você vai junto. Hashtag Fuga da Manhinha Blink 102. Já comprou o presente da sua mãe? Nas lojas Avenida, você celebra o Dia das Mães com amor e o menor preço todos os dias. É, 102. nível. Ai, Copinho. Quantas constelações você costuma fazer em média, assim, só pra gente ter uma ideia? Ah, Copini, muda muito, né? Porque, por exemplo, eu faço, por exemplo, numa noite de terça-feira, uma média de 3 constelações. Por quê? Porque você vai das 7 às 10, né? Então você faz centenas de constelações. Faço. Por exemplo, agora tem um projeto que eu parei, mas eu vou retornar. Você sabia que eu fazia constelações na UNEI? UNEI Los Angeles? UNEI é a antiga FEBEM. Fiz durante um tempo lá. Eu ia lá toda quarta tarde. Com então, jovens. Com os jovens, né? Como é que fala? Infratores. Exato. Mas, Copini, eu quero voltar lá no traficante, posso? Você disse que a gente vai acolher ele. Não, Copini, eu falei assim, que até essa pessoa que mata tanto, ela é guiada por amor. Sim, exato. Por quê? Porque quando ele mata, quando ele vai lá, trafica, faz aquelas coisas horrorosas, alguém que ele ama tá se beneficiando disso. Bom, o que eu sempre falo é que assim, né, sempre existe por trás de ações, seja qual for, sempre existe uma intenção positiva. Exato. Só que, Copini, isso aí é o amor que adoece. Por quê? Porque ele vai trazer dores pro sistema. Então, esse amor, onde eu mato, onde eu faço qualquer coisa para poder, digamos, fazer algum benefício a quem eu amo, isso não é um amor saudável. É um amor que adoece. E vai ter consequências em gerações, gerações e gerações. Até que alguém olhe com muito amor para mudar tudo isso, tá? O que é um amor que cura, Copini? Diferente, certo? O amor que cura, ele é o amor que liberta. Por exemplo, vamos lá. Você tem quantos filhos? Tenho 3. Tem 3. Quando você chega pro seu filho e diga, meu filho, você é livre. Pode fazer a escolha que você quiser. Pode seguir. Eu te libero pro mundo. Esse é um amor saudável. Entendi. Esse é um amor que cura, tá? Quando você olha lá para uma pessoa que você tem muita dificuldade na família, vamos usar aí um exemplo. Mas só uma coisa, no exemplo anterior, por exemplo, você tem alguns pais que realmente vamos dizer, prorrogam o máximo possível a data de libertar os filhos no sentido de ir pra vida, né? Exato. Querem Minha mãe tá proteger. nessa agora de síndrome do ninho vazio. Minha irmã vai se mudar pra cá no que vem e ela falou que vai vir junto, porque ela não vai deixar o bebezinho dela. Isso é um amor que adoece. Eu falei isso pra ela. Eu falei, Certo. mãe, Vitória precisa de espaço. Fala pra ela fazer constelação comigo. Vou falar, vou passar o contato já. Mas por que adoece? Porque é baseado em escolhas egoístas? Porque adoece porque é baseado em escolhas egoístas. Por exemplo, quando a mãe dela diz assim, olha, não vou liberar o meu bebezinho, o que tá acontecendo? Primeiro, né? A mãe dela tá quebrando uma hierarquia. Ou seja, ela não tá se comportando como a mãe, aquela que fica, o filho vai e ela é o porto seguro. O filho volta e quando ele quiser e vai de novo. Sim. Ela tá se comportando como o quê? Uma companheira. E quando ela faz isso, esta filha não consegue arrumar namorado. Vai ser difícil pra ela. Porque Entendi. a mãe tá ali. A mãe tá... Certo?
vamos dizer, cercando ela. Cercando. Impedindo que ela cresça. Exatamente. Aí vamos supor que essa menina, né, seja forte e consegue vencer essa mãe ali, ela vai lá e arruma um companheiro. Aí ela casa, tem filhos. O que a mãe vai fazer? A mãe vai virar mãe dos netos. E aí ela começa a não ser mãe dos próprios filhos, porque a avó não fica no lugar de avó. A avó quebra a hierarquia, passa a ser mãe dos netos. Sabe com quem que essa avó vai ter problemas? Com quem? Com o genro. Porque algo ali vai desarmonizar o sistema. Sabe, Copini? Quando a gente quebra a hierarquia, tem desarmonia no sistema. Nesse sentido, dá pra ver uma influência da psicanálise, né? Completa. Quando você começa a entender que, na verdade, nós estamos falando de, vamos dizer, de uma provocação até o inconsciente da pessoa. Exatamente, né? Então, por exemplo, eu e você somos divorciados, certo? Nós refizemos nossas vidas. Ok. Nós temos nossos parceiros. Agora, ó, esse aí vai chocar muita gente. O meu primeiro marido, o Marcos, vai ser, agora vocês vão cair de costa, vai ser meu terceiro companheiro, né? Que eu tive 2. Caramba, achei que eram 5. Não. Copini! Né? O que acontece aí, Copini? O Marcos nunca vai ocupar o lugar do primeiro. Assim como o Marcos é viúvo, eu nunca vou ocupar o lugar da Clarice, a primeira esposa dele. Eu vou ser sempre a segunda, certo? E quando a gente reconhece isso, fica leve pro sistema. Sabe por quê? Eu posso olhar para as filhas do Marco e dizer: a sua mãe veio primeiro na vida dele. Eu sou a segunda. Isso dá muita leveza pro filho. Do mesmo jeito que o Marcos olhar para os meus filhos e falar: eu reconheço que seu pai foi o primeiro na vida da sua mãe. Eu tô aqui, né? Sou o terceiro. O Marcos é descolado e fala: sou o terceirão. Né? Não, mas olha, até pro Marcos ficar tranquilo, no meu casamento atual, eu sou o terceiro da minha esposa. Exato. Terceirão também. Eu só fui casado uma vez com a mãe dos meus filhos, né? Isso. Antes de casar com a Sandra, né? Mas eu morei um tempo com uma namorada, coisa de 1 ano. Eu também, o meu segundo companheiro. Você se conta, né? Não conta. O meu segundo companheiro, nós não casamos, né? Moramos juntos um tempo, mas conta. O que acontece? Bom, aí no caso não é gozado, porque olha só, aí eu falo de sistema, né? Eu na terceira relação, nesse exemplo. Então se valeu, porque ela, no caso, casou mesmo, né? E eu então assim, ela na terceira, eu na terceira, a gente se encontra e tá dando super certo. Tem a ver? Tem a ver. Certo, porque só que eu vou falar uma coisa. Você não é o primeiro na sua família a estar no terceiro relacionamento. Vixe. Não. Tem pessoas aí no seu sistema que já se divorciaram. Bom, divórcio da minha família. Ou viuvez. Para e pensa. Bom, tem o meu irmão que nunca casou e ele quem vê ele na rua pensa que sou eu, que a gente é muito parecido fisicamente. Avós, pais. Não, divórcio, não. Meus pais são casados até hoje. Não, mas todos os tios são... Mas os meus tios, todos casados, os que estão vivos, todos casados até hoje. Eu tenho uma tia viúva, mas ficou viúva há pouco tempo, né? Sim, mas ela se refez? Não. Então, Copini, quando acontece uma coisa desta, sabe o que você é? O quê? Você é a má consciência do seu grupo. Eu sou a má... Você já acabou comigo. Ô, Cléo, eu trouxe aqui pra você fazer terapia. Eu vou explicar. Não, tô brincando, vai lá. Má consciência é aquele que faz diferente do grupo. Mas nesse sentido eu fiz muita coisa diferente, né? Exato. Mas vamos entender o que é má. Má nesse sentido, você é má consciência para o grupo. Não é que você é uma pessoa de consciência má. Entendi. Então vamos compreender isso aí. A gente diz o seguinte: quando algo acontece, ou já está no sistema, ou você representa a má consciência. Má consciência é aquele que faz diferente do grupo, do clã. Tá, mas é para um pouquinho. Aí agora tem o seguinte: eu posso ter agido diferente. Mas, por exemplo, não significa que os relacionamentos que eu presenciei
especialmente de tios e tias, sejam perfeitos, entendeu? Exato, mas porque aí que entra você, tanto eu quanto você. Se eu olhar para o meu sistema, as mulheres do meu sistema têm casamentos difíceis, arrastam até o fim, certo? Aí de repente vem alguém falando, não, eu vou fazer diferente. Como que o grupo da família vai olhar para essa pessoa? Inicialmente vai olhar como assim, você está fazendo bobagem. Nós até aqui, casamento pode ser ruim, mas a gente leva até o fim. Na verdade, a gente fala assim, você é a má consciência do grupo. É no sentido que você fez diferente. Você falou, pera lá, casamento pra mim, quando ficou complicado, difícil, eu não vou manter a aparência. Eu vou separar. Não faz isso, toma cuidado, você tem filhos de pai separado, vira pessoas problemas. E aí você olha pra tudo isso e fala, mesmo assim eu vou. E mesmo assim eu vou fazer diferente e vou mostrar que eu vou divorciar e vou dar conta, vou amparar meus filhos. Que eu não preciso estar num casamento infeliz para amparar meus filhos. Eu me liberto e liberto o outro. E você faz isso, você na sua boa consciência. Mas para o grupo, né? Então você acaba. Então essa é muito interessante você olhar, né? Para isso. E isso também dá força pra gente, Copini, compreender a família e a gente. Entendi. Então, bom, então você quer, mas essa explicação, ela é baseada no que dá o sentido pra gente replicar esse comportamento, seja dos nossos antepassados e tal. O sentido é o seguinte, quando você critica, Copini, isso é Freud. Tudo que eu critico eu abraço. Em que sentido? Explica um pouco melhor. Vamos lá. Suponhamos que você tivesse aí criticando seus tios aí, o pais, não sei. Quem da família teve casamento, ficou mantendo casamento por aparência. Tá. A probabilidade é você ter um casamento por aparência. Certo. Como você pouco cuidava da vida dos outros, você teve força pra fazer diferente. Tá, entendi. Você entendeu? Entendi. Tá, mas no meu caso, assim, talvez faça até sentido, porque eu acho até que eu ia estar empurrando com a barriga por um tempo ainda, sabe? Se tipo... Se de repente não tivesse acontecido uma série de circunstâncias na época, né? Exato. Ou ia estar repetindo o sistema. É mesmo porque, assim, sendo bem franco, muitas das pessoas que eu conheço que são casados daquela época estão arrastando o relacionamento até hoje. Né? Sim, tem poucos casais que são de fato felizes, companheiros e etc, né? Existem. Sim, eu fico pensando, né? Eu vou falar isso aqui, a Bia vai ficar meio chocada, né? Mas dizem que a pessoa que vai viver até os 150 anos já nasceu. Aí eu te pergunto, você conhece uma pessoa aos 20, 25 anos, se casa, foi o meu caso, certo? Quanto tempo você vai ficar casado com essa pessoa? 100 anos? 125 anos? Para isso tem que ter, e nessas mudanças que nós estamos falando de consciência, que eu coloquei de 10 em 10, mas na real, para algumas pessoas é de 5 em 5, mas vamos supor que fosse de 20 em 20 anos. Você consegue perceber grandes diferenças da sua consciência. É isso que provoca os divórcios, porque quando você vê uma pequena diferença de grau, de pensamento, de filosofia, de propósito, de carinho, de lealdade, porque essas coisas acontecem, né? O tempo passa e de repente, sei lá, 15 anos casado, lealdade é posto em questão. Já começa a dar problema. Começa. Aí você pensa assim, quanto tempo esse casal precisa estar em sintonia para fazer esse relacionamento durar? E mais, né, Copini? Eu preciso... sempre tem um na relação que parece que caminha mais que o outro. Em busca do novo. Certo? Isso sempre? Sempre, né? É muito comum. Aí o que assim, eu vejo que... Aí o que acontece? Quando você tem parceiro, ele caminha junto. Então, por exemplo, imagina assim, vamos pegar nós mesmos. Eu tô aqui dando uma entrevista, o Marcos tá lá em casa. Por que a coisa flui? Porque se eu falar, eu vou fazer um curso, etc., eu chego em casa, sento, converso, ele me ouve, daqui a pouco eu convido, ele vai, mas deixa eu começar a ficar fazendo meus cursos, minhas coisas,
chegar em casa ele não querer ouvir. Qual que é teu signo? Qual que é teu signo? Libra. Você faz jus ao signo ou você nem acredita nisso? Como é que funciona? Não, eu faço jus. Eu sou uma libriana legítima. Eu não entendo muito, mas a minha amiga... Minha mãe é libriana também. Minha amiga que faz mapa astral lá, tudo meu é em Libra. Aí eu falei pra ela, mas eu não sou indecisa, né? Porque o libriano... Ela falou, não, sua casa tá não sei aonde, então por isso que você não tem tanta indecisão, né? Aí eu peguei e falei, não, você quer... Mas você... Então, veja, as pessoas, a gente precisa estar caminhando junto, sabe, Copinho? Sim, precisa, aí você vai falar, Cléber, sempre tem mais um na frente. Não é que ele tá na frente, até usei a expressão errada, mas tem alguém que tem ideias, tem insights, né? E você fala, não, vamos, tô aí, vamos embora. É simbiose, tem que fazer tudo junto? Não, não é. Mas não dá para um crescer e o outro ficando. Então, esse é o grande problema. Eu percebo que os casais que eu atendo em consultório, quer dizer, não faço terapia de casal, tá? Só para deixar bem claro, eu não atendo casais, eu atendo os integrantes do relacionamento, né? Você sabe que às vezes eu chego a atender os dois, tá? Porque o que eu faço é uma mentoria, na verdade, né? Eu não vou fazer uma terapia nesse caso. Eu vou orientar os dois a retomar a vida, a recomeçar, a se organizar, né? Porque esse é um grande problema para quem está se divorciando. Porque eu não sei se você sabe, Cléo, a minha grande especialidade é transição de carreira, né? Que legal. O que eu mais faço é essa parte de mentoria voltada para a parte profissional, carreira, soft skills e tal. Só que da pandemia para cá, eu comecei os meus clientes que eram, vamos dizer, que viam trabalhar o pilar profissional, começaram a trazer questões familiares. Familiar, relacionamento especialmente. Entrou muito depressão e pensamentos suicidas e coisas do tipo. Eu acabei, então, somando as minhas ferramentas, que são ferramentas práticas, né, que eu uso de neurolinguística, hipnose, para questões cotidianas. Então, voltando à questão do casal, quando eles estão realmente, vamos separar, ou vamos ficar juntos, ou qualquer coisa do tipo, eu oriento os dois estrategicamente para que eles consigam chegar onde eles precisam. Na verdade, se você parar para pensar, é se organizar. Que é o que precisa acontecer, né? Exato. E quando a gente fala de terapia sistêmica familiar, Copini, é muito interessante. Se você traz uma questão para mim de família e eu olho e você é um daqueles que quebra a hierarquia na família, você acha que no emprego você vai ser diferente? Depende da figura de líder, né? Como você encara isso. Você uma não série vai. De questões. A constelação mostra que não. Na pedagogia sistêmica, o que é pedagogia sistêmica? É quando a gente pega esses 3 princípios e aplica no contexto escolar. Sabe qual professor que não tem domínio de classe? Aquele que quebra a hierarquia na família. Ele não respeita pai e mãe, fica tentando mudar pai e mãe, fica culpando pai e mãe por todas as suas dores e mazelas. Não, minha mãe não pode ser assim. Sabe, quando você quer mudar pai e mãe, você quebrou a hierarquia. A primeira pessoa que você muda é você. E olha lá, né, Copini? Então. E olha lá, nós que somos aqui já cinquentões, sabemos das nossas lutas pra gente poder ir se burilando, né? Como diz o outro, trabalhando. Né? Exato, trabalhar a pedra bruta. Mas aí, esse professor chega em sala de aula, não tem domínio de sala. Por quê? Como eu não tenho uma energia de respeito à hierarquia, eu exalo isso. E meu aluno não me respeita. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme que eu assisti que se passam, são dois amigos, um deles é um político e o outro é um filósofo. E eles se encontram num castelo que, se não me engano, chama Saint-Claude. Que é um castelo, que, se eu não me engano, um castelo na França, que dá um determinado horário, o mar vem e ilha o castelo. O castelo fica ilhado pelo mar e só no dia seguinte de manhã o mar baixa e eles voltam a poder, enfim, sair do castelo. Então é um castelo que as pessoas se hospedam, né? Sim. E nisso ele vai para encontrar com esse amigo, eles se encontram nesse castelo e nisso tem uma mulher que ela é uma física. E aí a conversa se passa entre o político,
o filósofo E o a físico. mulher que é uma física, né? Uma professora de física, uma cientista, né? E é muito interessante porque ela começa a dar aula de sistema. E ela entra justamente nisso. Ela fala, olha, tudo é um sistema. Então, fala, olha a árvore, por exemplo. A árvore é um sistema, mas ela está dentro de um sistema. Então, tem os animais que se alimentam dessa árvore. Então, quer dizer, quantos frutos dessa árvore vão virar uma outra árvore? Talvez nenhum. Mas quantas criaturas se beneficiaram dessa árvore? Milhares, se não... Exato. Né? E assim somos nós no nosso sistema, sabe? Então esse que é o ponto que eu chegar. É a forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, No nosso com sistema. a sociedade Exato. e com a gente mesmo. Exato. Por exemplo, Copini, se dentro da minha família, meu pai e minha mãe trabalham muito bem comigo a questão do equilíbrio entre dar e receber, certo? Olha, não, você quer ver um exemplo clássico? Por que você acha que filhinho de papai fica aí, ele ganha um carro, estoura o carro, ganha uma moto, estoura a moto? Porque o pai fazia isso. Não, porque não está equilibrando o dar e o receber, está recebendo sem dar. Ah, sim, com Você certeza, entendeu? claro. Então ele está ferindo. Olha, a Bia é um exemplo, né? Ah, Ela é herdeira, né? Não sei se... isso. Não, porque muitas vezes o problema acontece porque já é geralmente são as tragédias, né? Que acontece no sistema, que é a repetição. Mas hoje nós estamos vivendo um problema que são esses jovens super mimados que não estão conseguindo se colocar na vida. Sim. Porque receberam demais, Copini. Não houve, aí fere o terceiro princípio, que é o equilíbrio entre dar e receber. Entendi. Certo? Aí, se eu não tenho isso na minha casa, quando eu saio da minha casa, eu não viro a chave. Ah, agora eu sou uma pessoa que sei equilibrar o dar e o receber. Não, você vai chegar na escola, você vai ser um péssimo aluno. Você vai chegar no seu ambiente de trabalho, vai ser o folgado. Então, peraí. Então, se o cara recebe, mas não tem que dar, ele é o folgado, ele é o mimado, ele é o playboyzinho. É. Peraí. Só arruma aqui o microfone pra eu ficar de frente pra você. Aqui, E ó. quem Dá uma dá sem viradinha ali. receber? Aqui. Oi? E quem dá sem receber? É o explorado. Certo? E vamos falar no afetivo, Bia. Se você tem um namorado que você dá muito, dá carinho, o cara nem te liga, você fica mandando mensagem, daqui a pouco você tá num relacionamento abusivo. Ah, olha só. Você entendeu? Porque o relacionamento abusivo é quando você não equilibra o dar e o receber. No caso, então, a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela não dá, mas recebe. Ela dá Não, ao contrário. muito e recebe Contrário, dá, mas pouco. recebe pouco. Depende. Dá muito, Vamos recebe pouco. analisar. Se eu sou a pessoa que sofre agressão, certo? Você é o abusador, Certo. né? Você, abusador, recebe muito. Eu tô pedindo muito, eu peço muito. Eu tô E eu abusando dou, porque eu peço atenção, dou. eu sou ciumento. Exato. Quero você só pra mim. Você me Não tira pode usar dos essa amigos, você me tira do convívio familiar. E eu Ó, vou atenção, dando. alerta agora, eu vou dar um alerta para o pessoal que tá nos ouvindo, saindo da faculdade, você que é uma jovem, não namore esse tipo de sujeito, hein? Não, Não. é, Bia? O que você pensa disso? Eu concordo, não namore. Olha aí. Eu sou... é que eu também não posso falar muito porque eu... Se não me agradou, eu tchau. Tanto que eu não tive nenhum namorado até agora. Eu sempre começo e termino. Mas aí eu lembrei daquilo que você tava falando sobre a mãe. E aí, lembra que você comentou? Lembro. Que a mãe que protege. Aí eu fiquei pensando, será que a minha mãe fez isso comigo e E eu o não pai? percebi? Eu tenho meu pai também. É que o meu pai, ele é muito do tipo que... Ele não... Se ele tá bravo comigo, ele não vem falar pra mim. Ele fala pra minha mãe falar pra mim. Porque ele não pode sair como o pai malvado da história. Então, só a mãe que tem que levar a culpa por tudo. Só que eu já sei disso, então eu não fico tão brava com a minha mãe. Sim, mas de repente... Bia, vamos dar uma olhada. E tipo, Por seu que pai acabou de descobrir toda a verdade. Por que é que você tá atraindo pessoas que não são pra ficar? Eu não atraio ninguém, não tô atraindo ninguém, na verdade. Então, por que peraí. que você não está Estou disponível, Atenção, Campo Bia? Grande. Atenção, Campo Grande. Olha só, nossa mais recente locutora. Descoberta. Tá aqui, top model, band leader. Como... Ó, mas Bia, não vamos ser simplistas, mas a gente teria que numa constelação dar uma olhada.
Por que né, Copini? O que leva a Bia a não estar se relacionando? Não, porque eu tô dando um tempo pra minha cabeça. Ok. Mas você quer relacionar e não consegue? Essa é uma pergunta para responder. Certo? Então, você quer se relacionar? Não, é que eu acho que eu não achei a pessoa com que eu queira me relacionar. Todas as pessoas que eu achei eu não queria. Tá, mas uma pergunta, você tá aberta a relacionamentos? Eu tô livre, assim. Você e o seu Instagram? Deixa eu pegar aqui. Já ia mandar pro público geral. Exato. O meu problema é isso aqui, ó. É o quê? É o Charles Leclerc na minha capinha de celular. Quem é esse cara? É um piloto de Fórmula 1 da Ferrari. Copini. Esse é o problema dela. Esse que é o meu explicado. Ela problema. idealiza, Copini. Sim. Ela idealiza. Eu leio É fantasia. Você sabia que isso é uma forma muito comum de eu falar assim, papai, não vou pôr ninguém no seu lugar? Bom, é uma boa, porque o cara tem que ser piloto ele tem que ser piloto de Ferrari. Então, fica a tensão ele é de Campo Mônaco, Grande. ele é quase um príncipe de Mônaco. É quase um príncipe de Mônaco. Então, Qual que é a probabilidade da Carol conhecer esse camarada e casar com ele? Pois é. É pouca, né? Se você pensar assim, ó, vamos fazer E ele tem namorada, inclusive. Olha, dificultou ainda mais. Mas olha, vamos falar com quem aí estiver nos ouvindo. Se você é quase um príncipe e dirige uma Ferrari, você tem chance com a Bia. Pois talvez. Não sei também, não posso dar essa certeza. Porra, mas Vocês nem viram? isso. Olha só, o cara é Copini. quase um príncipe, tem uma A Ferrari. Bia não mas quer, não. Bia. Então, pronto, Não quer. entregou o ouro. Não quer. Agora a gente tem que olhar aí porque a Bia não quer. Só Meu Deus, eu vou ter que marcar minha consulta, minha hora da minha consulta. Exato, porque a constelação vai mostrar, Copini, os fios invisíveis que nos movem. Entendi. Então, o negócio. Então a proposta é essa, vamos dizer, uma provocação mesmo, tirar a pessoa da zona de conforto para ela questionar a relação dela com algumas pessoas, seja da família, seja do Exato. trabalho. Por exemplo, Copini, uma pessoa que outro dia, né, a gente estava olhando para a história dela. O que acontece? Ela vai lá e fala assim: eu já tô aqui no meu terceiro relacionamento, todos relacionamentos abusivos e etc. E é uma pessoa que você olha e você nem acredita. Uma mulher linda, formada, profissional, bem colocada. Você fala, caracas, por que, né? Você vai lá olhar e o sistema mostra que a mãe dela apanhava do pai. Certo? Nós falamos junto, hein? E aí o que ela faz? Ela fica ali naquela raiva e inclusive ela fez uma coisa muito interessante, né? Ela tirou a mãe de casa. E na hora eu perguntei para ela, sua mãe queria vir? Não, minha mãe estava tão adoecida que não tinha condições de decidir. Eu tirei. Ou seja, ela quebra a hierarquia quando ela tira a mãe. Tinha que deixar a mãe lá apanhando? Não, ela tinha que primeiro levar a mãe para tratamento, a mãe tomar decisões, certo? E na constelação a gente via que a mãe estava lá bem com o pai. Você vai falar, nossa, mas bem se apanhava? Essa é outra questão. Porque você sabia, Copini, que na Suíça os casos de violência doméstica trata-se os dois? Compulsoriamente. Porque aí quando questionaram, mas compulsoriamente nunca funciona. Ele fala, não, leva o cara na marra 3, 4 sessões. Na 5ª sessão ele já não vai mais na marra. Ele já compreendeu que tanto o agressor quanto a vítima são dois adoecidos. São pessoas que vêm de sistema adoecido. Geralmente o agressor passou por abandono. É engraçado porque você percebe que é uma coisa meio recorrente, né? Por exemplo, é muito comum aquele, vamos dizer, pai que bate na mãe na frente do filho ter sido o filho que viu a mãe apanhar do pai. Exato. Né? É sistêmico, tá no sistema dele, né? E a gente, você sabia que a gente carrega às vezes no nosso DNA, não é só memória genética, né? Nós temos a memória emocional do nosso sistema. Tá, mas a ideia é a gente quebrar o sistema, então? A ideia é a gente quebrar isso que se repete sistemicamente e que adoece o sistema, Copini. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, Cléo, mais uma vez nós vamos pro intervalinho. Isso aí. E a gente volta já já.
Terapia de Segunda com o Luciano Copini, a nossa querida ilustre convidada, que eu tô... Nossa, hoje eu tô participando muito dessa conversa, me senti até analisada. Já quero marcar meu horário pra fazer minha constelação. Não, você já ganhou uma hipnose grátis, hein? Não, e Carol, é o seguinte... Bia, onde que eu tirei Carol, meu Deus? Claro, você falou Carol, eu achei que você tava falando de alguma liga pessoa. lá no IAP, lá tem consteladores, né? O Instituto de Apoio Psicológico. Sabia que nós vamos oferecer um curso para professores de pedagogia sistêmica? Olha. Vamos, estamos terminando, tá na forma aí, já vamos colocar, vamos divulgar. Por quê, Copini? Para os professores dar uma olhada para si mesmo, trabalhar essa questão interna deles, aprender a ficar no seu lugar de professor, aprender a equilibrar o dar e o receber na relação com a direção, com os pais, com os colegas, com os alunos, acolher a família do aluno. Quem quiser pode marcar, quem quiser conhecer, não paga nada, como é que funciona? Não, a constelação de grupo tem lá terça-feira e quarta-feira no IAP. Tá. Aí você vai lá a primeira vez, conhece, vê, né, assiste para poder entender, porque constelação, Copini, tem que conhecer. Vai lá ver. Ó, a gente vai abrir aqui esse bloco para perguntas, né? Opa. E tivemos aí o comentário do Davi. O David Fernando, ele falou aqui que os programas de segunda estão maravilhosos. Valeu, David. E ele falou assim, certíssima, vai namorar pobre. Sobre o Charles Leclerc. Então David, você vai namorar pobre. Não é essa a questão. Não, ele fez uma pergunta. Ele falou tipo assim... E aí, já que você não quer o cara da Ferrari, pode ser um pobre? É isso que ele perguntou? Certinho, David. Tá me zoando, né, David? Não, eu não, gente, acho que não tem nada a ver com isso. É só não apareceu a pessoa certa. Tá certo. Bom, você que está aí, você que é o nosso blinker, nosso Blink Lover, se você quiser mandar aqui perguntas pra Cléovia, querer saber um pouco mais sobre constelação familiar, então, manda bala, pode escrever. Enquanto isso, eu vou falar uma coisa, vou fazer um comentário que eu penso a respeito da sistêmica, né? Eu já estudo tipo assim, essa linha de pensamento, que na verdade é uma linha filosófica, né? Sim. E assim, eu acho que ajuda muito a entender uma série de coisas, né? Esse filme que eu citei, que é baseado num livro, nossa, eu assisti umas 10 vezes, né? Porque eu comecei a entender coisas que antes eu não entendia. Como, por exemplo, uma ação leva a uma reação. Uma pessoa, ela tem um comportamento se ela é criada num determinado meio. Ela tem um outro comportamento se ela é determinada no outro meio. E de acordo com as pessoas com que ela se envolve, de acordo com uma série de questões, ela vai criando sua escala de valores. Agora, Copini, você coloca dentro de tudo isso uma questão que pouca gente olha. Você, Copini, você é fruto de gerações anteriores. Então, seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, e aí já vamos colocando, né? Sim, sim. Avós materno, paterno, bisavós paterno, tetra, pentavó, optavó, né? Aquela coisa toda. Você vai ver o seguinte, quanta informação genética você tem dentro de você. Não, mas esse é o ponto de chegar, né? Quando da pandemia pra cá, eu comecei a mudar muito a minha forma de pensar. Eu comecei a dividir, na verdade, o meu trabalho em pilares. O que ajudou muito, porque eu comecei a compartimentar a forma como eu ia ajudar os meus clientes. Sim. Então, por exemplo, tem aquele primeiro momento que eu fiz uma análise e eu comecei a chamar de pilar exterior, que são 5 pilares. Profissional, financeiro, social, amoroso e familiar. Por quê? Porque eram questões que as pessoas traziam de acordo com um desses pilares. No geral, ficava mais entre o profissional e o de relacionamento, né? O amoroso. Só que acabava afetando todos os outros. O que eu fazia para tratar? Eu comecei a analisar 3 outros pilares, que é o físico, o mental e o emocional. Então, primeiro um trabalho com psiquiatras, né? Sim. Então, tipo, muitos dos meus clientes vêm de indicação de psiquiatras. Especialmente os que vão tratar de questões relacionadas à ansiedade ou depressão. Mas fora isso, você tem a forma de você tratar o físico através de atividades. Então, eu sempre pressiono os meus clientes a começar a se exercitar, no sentido de, lógico, você ter
qualidade de vida. Não precisa fazer que nem eu. Eu gosto de marombar, confesso pra vocês. Eu sou marombeiro, Bia. Vou assumir aqui na minha terapia, tá? Eu confesso, eu gosto mesmo, eu gosto de puxar ferro. Mas você não precisa fazer isso. Você pode optar por fazer, sei lá, alguma, tipo uma caminhada que seja. Tá? Sim. Qualquer coisa, dança, né? Você gosta de dançar, né, Bia? Dance, adoro. Só que isso ajuda demais a tratar o aspecto emocional. O outro pilar é o mental, ou seja, o que a pessoa pensa, o que ela fala, o que ela ouve, o que ela reproduz, tipo de notícia, né? Então, por exemplo, mediante esse mundo que a gente está vivendo de conflitos de informação, de fake news pra lá e pra cá, um atacando o outro, tem gente que tá aí no meio e tá sofrendo de ansiedade, não sabe o que vai acontecer, são vítimas desse, né? Dessa troca de fogo aí, se for o cruzado que tá rolando. E a gente precisa olhar pra isso, né? Por exemplo, você quer ver um hábito que eu tenho? Eu, a partir das 20 horas, não leio nada de notícia. Não leio, Copini. É uma escolha para eu poder dormir em paz. É uma boa escolha. Mas você dorme que horas? 10 horas. Ah, não, mas 10 você tá dormindo. Então, 22. que horas você para de ler? 19 horas. Umas 3, 4 horas 3, antes. 4 horas antes, entendi. 3, 4 horas antes. Não, mas faz muito sentido. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Então, quando eu vou trabalhar com uma pessoa que chega, por exemplo, com questões emocionais no trabalho ou no relacionamento, eu vou olhar o quê? Primeiro, como que tá o aspecto de físico, como ela tá tratando o físico. Ela tá consultando o médico, muitas vezes eu indico o endócrino para saber como é que tá. As glândulas, porque às vezes falta testosterona, às vezes falta algum outro hormônio que de repente deixa a pessoa sem energia. E eu não sou médico, eu tenho que indicar pro cara que é especialista. Eu vou mexer no comportamento. Só que o comportamento tem a ver com o que você pensa, tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você ouve. E quando a pessoa fica muito massacrada por notícias negativas, entra aquilo que a gente falou no começo desse programa. Sim. Né? Bom, de qualquer forma, você percebe o nosso emocional, a gente não consegue atuar diretamente nele, é só com remédio. Só rege tudo, né? O emocional, ele é o equilíbrio do seu físico e do seu mental, percebeu? Sim. Se você fisicamente está estressado, mentalmente está pensando em coisa negativa, o que acontece com o teu emocional? Perde o controle. E aí, Copini, eu ainda acrescento, o emocional é tudo. E um sistema familiar bem trabalhado é tudo. Cléovia, o que é um sistema emocional familiar bem trabalhado? É a família perfeita? Não. É a forma como você lida com o seu sistema. Porque se você for querer sistema familiar perfeito, tá lascado. Não tem. Não tem. Verdade. Sinto muito te informar. Pode ir para outro planeta. Mas como é que eu lido com o sistema que eu tenho? Bom, Certo? essa agora que vem a questão, né? Cléo, só que eu tenho que contar um negócio pra você. Olha, não parece mais a nossa terapia Acabou? tá chegando no final. Pois Uai. Você não quer agora deixar aí considerações finais? Olha, pessoal, eu deixo um abraço muito terno a todos vocês. Convido vocês para conhecer as constelações sistêmicas familiares. O IAP, que é o Instituto de Apoio Psicológico, da Olga Simone e do Dilson, que são os proprietários do IAP, estão lá. Nós temos grupo de constelação que você pode ir lá conhecer. Eu coordeno o grupo de terça-feira. A Olga Simone, minha prima do coração, coordena de quarta-feira. Então você tem aí das 19 às 22 horas. Se você trabalha, vai chegar lá pelas 19h40, às 20 horas, não tem problema. Por quê? Porque a gente faz uma constelação, aí vem outra, você chega, vai ficar ali na sala esperando junto com a secretária. Terminou a primeira, você entra para a segunda. É fantástico. Quando você assiste a constelação de alguém, você aprende, Copini, aprende muito com a história do outro. Isso é lindo, certo? Vamos oferecer um curso de pedagogia sistêmica para os professores, para eles aprender a acolher, a ocupar o seu lugar, a equilibrar o dar e receber. E por último, uma gratidão imensa a você por esse convite. Você sabe que você mora no lado esquerdo do coração. Claro que o Marcos vem primeiro. Vou dar um abraço pro Marcos Tadeu. Ai, Marcos Tadeu, minha paixão, meu marido. E também, né,
Agradecer a Blink, muita gratidão. Adorei te conhecer, Bia. Adorei te conhecer Tá? também. E te esperamos lá. Pode ir Ai, lá. aparecer. Pessoal, é o seguinte. Vai lá conferir. Tá Tenho bom. certeza que vocês vão gostar. Então tá bom, Cléo. Obrigado mais uma vez então por ter aceitado o convite. O Terapia de Segunda vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Bia, valeu. Lembrando que olha, a Bia vai ser hipnotizada ao vivo aqui, tá? Opa, essa Não, eu quero assistir. se não for no próximo episódio, tá? Na próxima segunda será na outra, hein? A gente recebeu uma pergunta que eu não li, Opa. mas eu acho que eu vou ler ao vivo. Então vai, né? lê lá, Vamos vai lá, manda lá. Daí a gente já encerra com a pergunta. Ó, boa noite, sou motorista de app. Eu estava com uma passageira que se identificou que está em um relacionamento abusivo. Ela diz que o atual marido era muito amoroso no início e ela era fria com ele e decepcionou muito ele e hoje inverteu, pois ela tá carente dos carinhos dele e ele não dá tanta atenção mais pra ela. Não a maltrata, ele acha que tá implorando felicidade. Fiquei curioso pra saber o que realmente é. Ela tá ouvindo. Opa, olha, qualquer explicação que eu der aqui, ela vai ser um tanto rasa. O campo, ou seja, quando ela for lá, a gente vai olhar. A minha pergunta para essa cliente é o seguinte: quando ela era criança, certo? Era comum ela receber? Porque, veja bem, ela teve algo bom no início, aí ela afastou desse bom. Quando ela perde o bom, ela corre atrás. É porque não tá se julgando. Então, não se julga merecedora do bom. Isso tem muito a ver lá com a infância. Certo? O que recebia na infância? Como que tá? Essa é uma hipótese. A segunda, ela pode inconscientemente tá repetindo um padrão feminino na família. Como é que as mulheres do sistema dela relacionam-se com os homens? Entendi. Tem relacionamento abusivo? Às vezes o relacionamento dela não era abusivo e ela construiu um relacionamento onde tem um abuso. Por quê? Bom, E a pergunta principal: por que não consegue sair? Então, fica... só vai saber indo lá fazer sua constelação, né? É isso Ou aí. por que não consegue curar? Porque, Compini, só para encerrar, Sim. nem todo relacionamento abusivo é para encerrar. Todo relacionamento abusivo é para tratar, curar, ficar saudável. Às vezes os dois se amam. Verdade, às vezes é uma questão de ajuste, né? Às vezes é questão de ajuste. Vai os dois, vai lá de mão dada. Chega assim, dizendo: olha, nós estamos adoecidos, a gente se agride, a gente se maltrata. Ou só eu que maltrato, tem sofrimento, queremos cura. Pronto, a gente joga no campo. É isso, esse é o primeiro passo, então. Faz Primeiro super sentido. passo. Fica a dica. Qual que é o nome do motorista do aplicativo? O Cleide Omar. Cleide Omar, grande abraço, obrigado pela audiência e obrigado aí pra sua passageira. Lembrando que o Terapia de Segunda acontece todas as segundas-feiras Isso aí. aqui comigo, Luciano Copini, e a Bia, que é a nossa locutora. A A partir das 10 da noite. É isso aí. Segunda. Isso aí. Precisando, eu volto. É Claro. isso aí. Valeu, Cléo. Um abraço pra todos e até a próxima semana. Beijo Viva no coração Voz. de todo mundo. Terapia de Segunda.